minhas bênçãos! E aí, como é que vocês estão? E aí, o projeto já estão na reta final, né? Assim, já apresentaram no colégio de vocês. Me contem aí, quero saber pelo YouTube. Deixa aí seu comentário no YouTube, como é que está o projeto, o que é que vocês estão precisando? Estão precisando de alguma ajuda? Então, vamos lá, na nossa aula de geografia, nós vamos trabalhar hoje da página 180 até a página 189. E nossa aula de hoje é a aula de revisão. Vamos revisar o conteúdo da aula passada. Vamos lá? Vamos com tudo? Então, o conteúdo da aula passada foi sobre a China, né? A China no século XXI. Vocês sabem que a China, né, vem crescendo bastante, a economia vem se destacando, certo? Então, uma produção muito grande, eles investiram bastante na industrialização, eles estão produzindo bastante e sua mercadoria está circulando no mundo todo. Então, a China, ela evoluiu bastante, certo? Tem muita história, certo? Muita história de sofrimento, né? Então, a China, ela passou do artesanato, da agricultura rudimentar, para projetos aeroespaciais. Então, vocês entendem o quê? Que ela passa daquela agricultura rudimentar, aquela coisa muito antiga, para uma tecnologia muito moderna, né? E aí enfrentou muitos interesses de países imperialistas, viveu uma revolução que implantou o socialismo no país. Então, a China é o terceiro maior país do mundo em extensão e abriga a maior população do planeta. Então, vocês observem, né, que enquanto mais gente eu tenho em um país, mais é complexo, né, para desenvolver esse país. E aí nós temos, né, obras extraordinárias, como a Grande Muralha, a Grande Muralha da China, o Grande Canal, a usina hidrelétrica da Três Gargantas. Então, a China vem travando várias batalhas e ela consegue altas taxas de crescimento econômico e aumentos significativos das rendas per capita. Ela acabou tirando milhões de chineses, né, de situação de pobreza. Então, a gente observa que a China vem desempenhando um grande papel, né, um papel de grande importância para a população do seu país. E aqui nós temos a vista da Grande Muralha da China. Então, imagine uma obra dessas gigantesca, certo? Essa é uma imagem aí da China de 2017. Então, o processo de modernização chinês. Foi a partir do século XVIII, a China passou a estabelecer, né, contato com o Ocidente por rotas comerciais até a Europa. Com as grandes navegações, os europeus passaram a se interessar cada vez mais pelo Oriente. Então, com toda essa evolução das grandes navegações, esse interesse foi muito bom, certo? Para que eles conseguissem vencer, para que eles conseguissem um desenvolvimento cultural, uma expansão, né? E evolução. Da China socialista, abertura da econômica. Então, como eu já falei, a China, um país de regime socialista. O que é regime socialista? Um regime que visa igualdade para todos, certo? E aí a China teve toda uma questão política, né? Durante décadas, a China viveu isolamento internacional. Então, quando ele adotou o regime socialista, ele foi isolado. Então, em 1966, o governo promoveu a chamada Revolução Cultural, uma campanha que levou à radicalização do regime comunista e o fortalecimento do poder pessoal de Mao Tse-tung. Para isso, estimulou a população, em especial a juventude, a se rebelar contra os seus adversários dentro do Partido Comunista Chinês. Cerca de 20 milhões de estudantes formavam as guardas vermelhas, perseguindo a todos os que não seguiam os ideais do Livro Vermelho. Então, a morte de Mao Tse-tung, em 76, abriu o caminho para a ascensão, né, do político Deng Xiaoping. Com a mudança do poder, em 1977, a Revolução Cultural foi oficialmente encerrada. Então, iniciou amplas reformas econômicas na China. Deng Xiaoping, ele conseguiu revolucionar e ele começou a fazer uma abertura boa no modelo capitalista.
né? E aí ele pensou nas zonas econômicas especiais, que são as ZES, tentar, né, atrair capitais, tecnologias estrangeiras com de empresas estrangeiras para estimular a exportação. Então, ele dá essa abertura, né, com esses métodos, procedimentos e atividades profissionais especializadas para expandir o seu mercado. E aí, várias empresas estrangeiras chegaram na China e começaram a investir bastante e foram atraídas por quê? Mão de obras baratas, né? Mão de obra barata, possibilidade de venda de seus produtos no mercado consumidor chinês, que era muito extenso, né? Muito grande o mercado consumidor chinês. Então, isso tudo favorecia a implantação de indústria naquela localização. E aí, com isso, a China ela foi conseguindo um desenvolvimento. Então, a economia da China começou a dar um grande salto para frente. Então, o projeto inspirado no modelo econômico industrial soviético, estabeleceu a criação de um parque industrial diversificado, com indústria de bases e bélicas. Então, vocês observam aí, né, no território chinês, eles começam a investir em um parque industrial. Aí entre indústria de base, indústrias bélicas, indústrias mecânicas, siderúrgicas, e começaram a ter uma visualização no mercado mundial e começaram, sim, a vender muito, vender muito, vender muito para todos os países. E aí a China começa a ter essa ascensão econômica. Só que aí a China, ela sofreu impacto, né, na crise com a Revolução Cultural, e aí esse impacto aconteceu uma perda da qualidade, certo? E começou a ter uma queda da qualidade, produtividade, péssimas condições de trabalho, baixa remuneração, falta de leis trabalhistas, de proteção sindical. E aí começou, né, ficar complicado trabalhar na China, trabalhar com a China, porque as pessoas começaram a ganhar muito, muito mal e não ter nenhuma segurança, né, salarial. E aí começou, né, algumas reformas econômicas introduzidas por Deng Xiaoping, a atividade industrial. Então, quando ele começa a fazer essas reformas econômicas, a atividade industrial ela começa a expandir novamente, né, possibilitando aí o desenvolvimento da indústria, do bem de consumo, que atualmente vem recebendo vultuosos investimentos em empresas estrangeiras. Então, ela começa a renovar, ela começa a crescer novamente. Recursos minerais e energia. Toda industrialização se faz necessário você ter recursos, né? Principalmente recursos minerais, porque você precisa da matéria-prima e das fontes de energia para que a indústria ela funcione, certo? Então, ela exige essa grande quantidade de recursos minerais. Então, a China ela possui reserva de carvão, né, sua principal fonte de energia, de petróleo também. Embora ele tenha petróleo lá na sua localização, ele é um dos maiores importadores de petróleo no mundo. O país também extrai outros minerais, tungstênio, cobre, chumbo, zinco, ferro, urânio, que também favorece, né, a implantação das usinas nucleares. Então, o grande potencial hidrelétrico chinês passou a ser intensamente explorado com a construção da hidrelétrica da Três Gargantas, que é muito famosa no mundo, né, que ela no rio Yangtze, que é o Rio Azul, chamado Rio Azul. Mas a maior parte da energia consumida na China é produzida por termoelétricas que empregam carvão mineral e geram intensa poluição nos grandes centros urbanos chineses. Não sei se vocês já viram, né, alguma reportagem, algum filme, em alguma notícia, pessoal da China usando muito máscara, não só nessa questão da pandemia, né? Mas antes da pandemia ele já era comum usar máscara. Por quê? Por causa da poluição. Então, como eles produzem muito, eles poluem muito, 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 e aí acaba consequências, né, nos grandes centros urbanos. Agricultura e pecuária, e aí nós temos a extensão do território chinês. Essa extensão é associada aos diferentes tipos de solo e clima, que favorece, né, o desenvolvimento de algumas culturas principais, né, o principal hoje produção, né, na China é o arroz. A China é o maior produtor mundial de arroz. Ele é cultivado onde? No Vale do Yangtze. O cultivo também
né, o cultivo da soja também, no Rio Amarelo, o Rio Rugiru, que é o Rio Amarelo, o algodão também, que ajuda bastante a indústria têxtil, né, na produção da fabricação das roupas, e isso é muito bom. Outro também que é importante é o chá, o milho e a seda. A pecuária, existe a criação de suínos, né? A China tem o maior rebanho do mundo de suínos. Também destaca os rebanhos de equinos, bovinos e a criação de aves. Então, vocês observam que a China ela tem um grande potencial econômico, tanto na industrialização, quanto na mineração, certo? Na exploração de minerais, quanto na questão agricultura, né? Também na pecuária. Então, é bem diversa, né? O país aí, a China, além de ser um país muito extenso, tem extenso e um país com uma população também muito extensa, ele tem uma diversidade também de riquezas. População e desenvolvimento social, diversidade étnica e cultural. Existe no país 56 etnias, certo? Reconhecidas oficialmente. 91% dos chineses pertencem à etnia Han. São falados no país diversos idiomas e diferenças religiosas também são consideráveis. Aqui nós temos a tabela no livro de vocês, há algumas religiões, né, que têm uma maior porcentagem lá de adeptos no país. Aí aqui vocês observam que existe uma questão religiosa muito forte, mas no país, na China, como eu falei, é um país muito grande, uma extensa população, e existem muitas riquezas, certo, no país, mas é um dos grandes desafios para os governantes estruturar, com que reduza a desigualdade social existente lá, né, na China, porque a desigualdade social ainda é muito, muito, muito grande, e eles lutam para reduzir essa desigualdade social. Aqui nós temos uma política interna, um regime fechado, centralizado na estrutura de um partido único, né? A Revolução Chinesa, o país reprime manifestações populares em favor da maior liberdade de expressão e da democracia, perseguiu aqueles que eram contra os políticos do governo, então tentou numa questão de reprimir lá, né? Eles não deixam assim a questão mais solta. Potência regional, nós sabemos que é uma potência no continente asiático. A China ela se consolidaliza como potência. Posição recente ocupada exclusivamente pelo Japão. Hoje ela exerce uma liderança, né? Tem grupos também, países tigres asiáticos, né? Que são também fortes no continente asiático. E a China vai levando aí, né? Com toda a hierarquia, né? Levando essa potência aí e sendo aí uma das potências mundiais, né? Muito importante. China e África. Então, o acelerar o crescimento econômico chinês implica a demanda crescente de matérias-primas e fonte de energia. Então, como a China, né, tem a necessidade de matérias-primas, de recursos minerais, ela começou a ter um grande interesse em relações, né, com alguns países do continente africano, porque o subsolo da África ele é rico em minerais, né, fontes energéticas e especialmente o petróleo. Então, a China se aproximou de diversos países africanos, como a República Democrática do Congo, Sudão, África do Sul, Angola, Moçambique. Esses países receberam financiamento chinês para investir na instalação de empresas, obras de infraestrutura, empreendimentos locais de grande vulto. Em contrapartida, fornece as matérias-primas e fontes de energia, além de garantir a ampliação do mercado externo chinês. Então, é um ajudando o outro, né? A China ajuda o continente africano com alguns investimentos, instalações de algumas empresas, e o continente africano, alguns países do continente africano ajudam a China, né, favorecendo aí com essa matéria-prima, com essas fontes de energia, né? Fornecendo aí. A China hoje é influência global, sim, ela é uma das economias emergentes, que exerce um papel fundamental hoje nas relações internacionais, e despontando como liderança aí, principalmente no continente asiático, africano e América Latina. Ele vem, né, caminhando aí junto com os Estados Unidos, Rússia, para tentando manter essa posição aí de grandes influenciadores. Então, a China vem despontando aí como um grande economia que vem
né, facilitando muito a vida das pessoas e circulando bastante. E, além de tudo, eles investem muito em tecnologia, moderno, porque é moderno tem na China. Então, aqui vocês observam que é uma usina solar flutuante instalada no lago, em lago onde havia uma mina de carvão. Então, vocês observam que aqui no Brasil, as usinas solares, a gente encontra quem? Sim, nos telhados das casas, das indústrias, lá eles colocam em todo lugar, até em um lago flutuante, né? Então, vocês observam que é um investimento pesado, certo? Um investimento muito, muito, muito pesado, mas que tudo para ajudar o setor energético. Então, tudo para gerar energia, e tentar reduzir a poluição. E agora nós vamos para a nossa atividade. A nossa atividade é aí na página 191. Vamos lá? Então, explique a contradição existente no modelo político econômico adotado pela China. Então, a contradição está no fato de que a China ser considerada socialismo de mercado, ou seja, é um país que politicamente continua com seu sistema fechado e autoritário, enquanto sua economia apresenta altos índices de crescimento nos últimos anos e está totalmente integrado ao mundo capitalista. Então, como eu falei, né, ele é de um regime socialista e com a abertura do socialismo de mercado, mas ainda tem seu sistema fechado e autoritário, né, que acaba impedindo, muitas das vezes, o crescimento. Quinta questão, observe os dados referentes à evolução da taxa de crescimento populacional na China. Com base nesses dados, construa um gráfico de barra no seu caderno e responda. Como se dá a evolução no período indicado entre os anos 2000 e 2016, como é possível explicar esse processo? Então, coloquei aqui a resposta, o gráfico deverá demonstrar a queda do crescimento populacional da China. Isso se deve a fatores políticos de um filho único, que muitos casais com mais de um filho, além do crescimento urbano e industrial, que faz com que as pessoas tenham mais acesso às informações e métodos contraceptivos, maior quantidade de anos de estudo e inserção da mão de obra feminina no mercado de trabalho. Vamos para a próxima, sexta questão. Então, China, poluição do ar, em 13, né, de dezembro de 2015. Compara esse mapa com o mapa da China Indústria 2010, na página 183, relaciona a localização das indústrias com as áreas com mais poluição atmosférica do país. Então, com base na comparação desses dois mapas, é possível verificar que as regiões com os maiores índices de poluição atmosférica são as áreas com maior concentração de diversas atividades industriais chinesas, como Xangai e Pequim. Então, vocês vão observar que realmente, na maior área de concentração de poluição, é onde tem as maiores indústrias. Então, as indústrias estão aí, as maiores indústrias estão em Xangai e Pequim, então, onde vai ter um nível de concentração de poluição do ar maior. E nossa aula vai ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.